Mas vamos falar um pouquinho do dia 8 de janeiro. Atenção, atenção. Imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça em 8 de janeiro, que registravam as laterais do prédio onde se situa o Ministério da Justiça, a parte de trás e o lado de dentro foram apagadas. Eu gostaria de reler esse trecho, por favor, vamos voltar, eu gostaria de ler para confirmar se o nosso espectador está ouvindo e vendo isso mesmo. Imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça, no dia 8 de janeiro, que registravam as laterais do prédio, a sua parte de trás e o lado de dentro foram apagadas. As informações são da TV Record. As gravações foram solicitadas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ao Supremo Tribunal Federal. Mas o Ministério enviou imagens de apenas 2 câmeras. Isso é gravíssimo. A justificativa é que as gravações ficam salvas por apenas 15 dias e são apagadas depois desse prazo. Para um pouco, num fato que provocou uma verdadeira comoção. Na mesma data, o presidente Lula baixava um decreto de intervenção federal no Distrito Federal e as imagens foram apagadas automaticamente. Ninguém pediu para preservar estas imagens? É isso? Quer dizer, aquelas imagens ficaram ali e foram apagadas automaticamente para abrir espaço de armazenamento no sistema. Quer dizer, então, você apaga imagens que podem demonstrar um crime. Imagens que podem demonstrar, segundo a narrativa, um golpe. E você apaga essas imagens para abrir espaço para filmar o dia a dia em janeiro, na Câmara, no prédio do Ministério da Justiça. A informação interna do Ministério para a Polícia Federal é que não foi observada, pasmem, eu estou lendo isso aqui, senão não acreditaria, não foi verificada a necessidade de armazenar estas imagens, já que não houve ataque ao interior daquele edifício. Ora, é necessário preservar todas as imagens, sem exceção, relacionadas àquela data, todas as imagens, até para fazer uma cadeia de custódia de todas as provas que devem ser produzidas. Eu estou em estado de choque, eu quero ouvir Cristiano Vilela. Esse é um assunto altamente relevante, juridicamente. Foram apagadas as imagens que poderiam auxiliar na investigação do dia 8 de janeiro. Cristiano Vilela. Olha, Capês, é algo realmente inadmissível. Nós estamos falando de um ato que não foi qualquer probleminha, qualquer desavença que aconteceu naquele 8 de janeiro. Nós estamos falando de um ato central da República, das instituições, e o Ministério da Justiça, assim como todo e qualquer ministério naquela conjuntura, teriam a obrigação de manter intactos os vídeos e as imagens das câmeras de vigilância que pudessem, de alguma forma, trazer alguns elementos. Ou fazer com que o judiciário, quando de poder desse material, ou uma comissão parlamentar de inquérito, os órgãos de investigação de uma forma geral, pudessem fazer essa avaliação. Agora, a partir do momento que se toma uma medida como essa, isso tem que ser objeto de uma investigação séria, de uma investigação que venha a avaliar o porquê de se ter permitido esse não arquivamento desse material. Ora, que o material, se você deixar lá, ele se apaga em 15 dias, é evidente, mas era fundamental que tivesse sido baixado aquele documento, aquelas imagens, aquele vídeo, e tivesse guardado para que fosse utilizado quando fosse requerido. Então, nesse sentido, é importante que se investigue se houve algum tipo de omissão por parte do Ministério da Justiça ou se houve alguma ação orquestrada para, eventualmente, fazer com que esse material sumisse. Ricardo Rous, pode ser que nas imagens não tivesse nada,
mas o fato de terem sido apagadas, quando não poderiam ter sido apagadas, porque registrariam toda a cadeia de custódia da produção das provas naquele dia, tem que ser mantidos. No mínimo, todas as câmeras que registraram qualquer imagem precisam ser preservadas. Pelo menos se cria-se uma enorme suspeita e alimenta-se ainda mais o argumento da oposição de que se quer esconder alguma coisa. Ô Capês, não há, para mim é muito claro, se apagar as imagens da Câmara de Segurança, do Ministério da Justiça, no dia em que a sede dos 3 poderes da República foi invadida, não estamos falando de uma batidinha de trânsito ali do lado, não, de uma coisa corriqueira, nós estamos falando que a sede dos 3 poderes da República Federativa do Brasil foi invadida. Havia imagens de segurança no Ministério da Justiça. 15 dias essas imagens, teoricamente, pelo que está sendo ventilado, estariam ali, depois seriam apagadas. Ninguém custodiou essas imagens. Tem alguma coisa errada nessas imagens que pode prejudicar alguém no governo, ou é muita incompetência de um governo que, querendo ele investigar um ato, a invasão da sede dos 3 poderes, permite, por uma sequência de erros absurdos, se é que isso aconteceu de fato, que fosse apagadas as imagens durante 15 dias. A CPI ou qualquer outro órgão que tenha essa competência tem que investigar quem apagou, quem autorizou apagar, se existe alguma forma de recuperar essas imagens, porque com a tecnologia de hoje muitas vezes isso é possível, se apaga de algum lugar, mas o servidor X não foi apagado, tem que se rastrear, porque na minha opinião tem alguma coisa aí. Por isso que as imagens sumiram. Elaine Keller, segundo informações, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, foi informado no dia 6 de janeiro que haveria um movimento grande, com mais de 100 ônibus se dirigindo para Brasília. No dia 8 de janeiro, ele recebeu 5 alertas do que poderia acontecer ali na parte da tarde. E ele mesmo diz, poderemos ter problemas. Depois ele aparece caminhando ali com maior tranquilidade no meio dos manifestantes ali, quando ele deveria ter evitado que ocorresse aquela manifestação. Eu estaria negociando, não teria nem que negociar. Se ele tivesse informado a Polícia Militar, o Exército, a Polícia Federal, a Segurança Interna do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados e Senado, nem teria ocorrido aquele evento. Agora, somado a isso, o fato das imagens terem sido apagadas, você acha isso normal? Bem, Capês, eu quero dar parabéns para quem apagou as imagens, porque eu trabalho com Lei Geral de Proteção de Dados e imagens a gente não deve realmente guardar por muito tempo, só pelo tempo necessário que eu, por exemplo, sempre recomendo aos meus clientes 3 meses. As imagens da invasão da sede dos 3 poderes? Bom, são 3 poderes e não os ministérios. Ué, né? O ministério faz parte de um poder. Eu não escutei ministério. Não. Ali é a praça dos 3 poderes. Elaine, você vai passar pano para isso mesmo? Vou, claro que vou. Então vamos lá, segue aí. A praça dos 3 poderes. Não, essa daí passou. Aí você vai me... Você dá parabéns para quem apagou as imagens da invasão da sede dos 3 poderes da República, que o próprio governo disse que é uma tentativa de golpe. Parabéns para quem apagou as imagens. É incompetência. Não é incompetência, tem que apagar mesmo, porque dados pessoais a gente não pode ficar guardando muito tempo. E segundo, eu não sou o chefe da investigação, nem eu, nem o Capês, nem você. Então, se não pediram as imagens, se as imagens não foram solicitadas no tempo adequado, é porque não tinha ninguém lá. Você quer ver o que? Evento? Vai ver que não tinha ninguém lá. Não, eu quero ver o que tinha. Agora é ter apagado que levanta todo um questionamento. Mas cadê o chefe da investigação? Você é o chefe da investigação? Eu não sou o chefe da investigação. Se o chefe, você é? Não. Você é? Mas a CPI que foi criada para isso está solicitando isso. Aí eu vou pedir... E o ministro Flávio Dino vem negando isso há muito tempo. Não, ele não negou, não. Ricardo, aí eu sou obrigado a dizer o seguinte. A professora Elaine Keller é a maior especialista em lei geral de proteção de dados do país. Obrigada. Não, obrigada não. É verdade. Esse é um registro importante. Concordo. E eu confesso as minhas limitações. Minha área é direito penal, processo penal... Pelo processo penal, eu entendo que toda prova que potencialmente interessa a investigação de um fato que criou comoção, ela precisa ser preservada, ela não pode ser apagada. Que o interesse público está acima
eventual da intimidade. Mas a minha professora, nesse assunto, ela é nossa professora, ela diz. Então eu vou ser obrigado a perguntar à minha professora. A Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 4º, diz: esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, inciso 2, realizado para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado e atividade de investigação. Exatamente. Não seria uma exceção? Não, porque não? as imagens... Mas está escrito na lei? Está na lei. A lei está dizendo que não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados quando as imagens dizem respeito à segurança pública, segurança do Estado, segurança nacional e investigação. A lei diz isso. Eu vou explicar. Então vamos lá. Só não me dá uma de STF, dá para interpretar. Eu vou explicar super. Isso aí que a lei está se reportando é, por exemplo... É para o governo Bolsonaro. Não. Entendi. Não. É para a direita. Eu vou explicar. Vamos ouvir, eu quero ouvir, eu estou curioso. Eu vou explicar. Por que a Lei Geral... Então a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei golpista. Não. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados falou, apaga tudo! Apaga tudo! Vocês vão me permitir falar com tecnicidade ou você... Tecnicidade. Então, vamos tecnicidade. Lá. Vou explicar justamente assim... Mas não muito longa, que o público não gosta de aula aqui. Tá. Isso aí está se referindo justamente à segurança pública. Então, câmeras que vão ali no uniforme do policial... Segurança nacional também, né? Isso, segurança nacional Segurança do Estado também. Exatamente. Só que... Quando você fala das imagens de um prédio, você não está falando em segurança nacional, você está falando das imagens de um prédio. Ela não entra nesse... Mas no dia 8 de janeiro... No dia 8 de janeiro, quando a cidade e a Praça dos Três Poderes estava completamente tomada por manifestantes, em que todas estas áreas são áreas de interesse da investigação. Você acha que nós devemos tratar como se fossem câmeras que registrassem a intimidade de um prédio? Não é intimidade. Então, vamos lá. Vou refazer a minha fala. Eu penso o seguinte, eu não estou lá, eu não estou vendo os autos. E para a gente que é do direito, a gente só pode exprimir alguma opinião. Não é questão de autos. Não é questão de autos. Eu estou vendo as imagens. Eu estou vendo 8 de janeiro, a Brasília tomada. Vamos tratar com a seriedade que é o assunto. Vamos. Os prédios, todos os prédios têm câmeras. Então pronto. Se eu sou um investigador e eu estou investigando os fatos... Tem um inquérito do Supremo Tribunal Federal. Você não é, mas cadê o Supremo Tribunal Federal... Ou ele pediu... O Supremo Tribunal Federal está presidindo um inquérito sobre essa questão. Esse tema. Agora, não é questão de romantizar. Não, estou sendo técnico. Não, calma. Não vamos dar margem para esse... Tem uma investigação. Todas as câmeras colocadas ali naquele local traduzem imagens de interesse da investigação. Você não pode apagar uma imagem. Pode ser que tenha uma pessoa que está ali passando arma para outra. Capês. Pode ser que tenha ali andando um policial. Capês. Pode ser que tenha uma... Capês, está ouvindo? Doutor Capês, com todo respeito, se as imagens forem apagadas, certamente elas não tinham nenhum... Não, senhora. Aí, é o servidor. Espera um pouquinho. Aí não, senhores. Ricardo, Luciano, com todo respeito. Eu não estou conseguindo falar. Veja, eu sou que nem o Felipe, que ninguém deixa. Você está fazendo... Tá deixando eu terminar de falar. Você está fazendo uma ilação. Não, quem fez foram vocês. Não. Foram vocês que não podia ter sido. Calma. Eu estou dizendo... Calma. Não precisa ficar nervosa. Estou dizendo o seguinte... Não estou nervosa. Eu estou tentando falar. Eu não estou conseguindo. Espera um pouquinho. As câmeras podem ter registrado uma ação criminosa ou podem não ter registrado. Exatamente. Se você falou, se foi apagada é porque não tinha crime, esta é uma ilação. A afirmação que eu digo é, a câmera jamais poderia ter sido apagada sem que a autoridade responsável pela investigação tivesse acesso a essas imagens. Ao apagar as... dizendo é você. Não. A autoridade que está investigando pediu. Eu li a Lei Geral de Proteção de Dados. Você leu o processo? O Código... A lei é uma coisa, o processo... Mas o que o processo está... Se eu tivesse lido... foi liberado. Se eu tivesse lido o processo... Aí você já tá... também é uma ilação. Calma. É uma segunda ilação. Não. Essa é uma segunda ilação. Tá tudo no achismo. Não. No achismo. Você que fez... Você fez uma segunda ilação. Você leu o processo, se foi apagado, é porque poderia ter sido apagada. Não. Se foi apagada é porque a autoridade investigante mandou apagar. Nós não sabemos. Aí, de fato, nós estamos discutindo o seguinte fato. As imagens registradas no prédio do Ministério da Justiça
foram apagadas. Esse é o fato. Então, e foram eu vou apagadas com a seriedade que o tema e foram apagadas, as imagens foram apagadas para abrir espaço para outras imagens. Então, as imagens do dia 23 de janeiro em diante são mais importantes que do dia 8 ou dia 23? Não, espera um pouco. Então, eu vou responder com a seriedade que o tema precisa. Eu conheço as pessoas que cuidam da questão da Lei Geral de Proteção de Dados dentro do Ministério da Justiça. São pessoas extremamente respeitosas e que sabem os limites de todas as leis. Outra ilação. Não é ilação, eu conheço a pessoa. Não. Você está dizendo o seguinte, as pessoas são muito... As pessoas são muito responsáveis, logo está correta eu não disse isso. Aí você que está falando, Capês. Eu não terminei minha fala, você não está deixando eu terminar de falar? Vamos garantir sua palavra. Ah, que bom. Então, vamos lá. Essas pessoas sabem muito o que estão fazendo. Toda vez que a gente tem um circuito interno de câmeras, em qualquer prédio, quando a gente vai adequar esse prédio à lei, a gente estipula um procedimento de apagamento das imagens, porque você tem que ter um prazo de apagamento. Isso está na lei. Você não pode guardar por mais tempo do que o necessário. Então, possivelmente... essa regra existe lá, porque as pessoas que cuidam lá da Lei Geral de Proteção de Dados são pessoas muito sérias. Possivelmente essa regra existe e possivelmente isso foi avaliado. Eu não estou em Brasília, eu não li o processo, portanto, eu não vou gerar aqui nenhuma crítica e nenhuma informação sem ter base. Okay. Então, assim, se foram apagadas, certamente as pessoas ali têm responsabilidade pelo que estão fazendo, fizeram de maneira correta. Me permite uma parte? A preservação das imagens do dia 8, de novo, eu vou repetir, do dia 8 de janeiro, que foi o dia onde centenas ou milhares de pessoas na Praça dos Três Poderes entraram na sede dos Três Poderes da República Federativa do Brasil. Isso é um fato muito relevante. Você concorda? Ok. As imagens deste dia, se elas fossem preservadas para, se em algum momento, quem está comandando as investigações solicitasse, se a CPI solicitasse, se qualquer outro órgão solicitasse, elas estariam ali preservadas, seja para corroborar com o sim ou com o não, seja que lá não tivesse nada, tivesse só grama ou tivesse alguém fazendo alguma coisa importante. Preservar as imagens ajudaria a sanar a dúvida do povo brasileiro, das investigações, ou elas prejudicariam? Preservar as imagens ajuda a prejudicar. Eu entendo seu ponto. Ricardo e Elaine, a Deise está aqui também, tem o mesmo direito de se manifestar. Ele me fez uma pergunta, deixa eu só responder. Tá, depois eu vou ouvir a Deise. São importantes, mas deixa eu te falar uma coisa. É só isso, são importantes preservar. Acabou. Vamos ouvir a resposta da Elaine, que foi uma pergunta. Deixa eu te responder só uma coisa. Sim, na medida em que elas pudessem, de fato, colaborar. Eu não sei se elas poderiam. Nem eu. E outra, nunca vamos saber porque apagaram. Não, Ricardo, a gente não pode guardar as imagens por muito tempo. Para isso, existe uma investigação em curso. Esse é um ato excepcional. Quem está à frente da investigação poderia ter pedido... Olha, preserve essas imagens. É a primeira coisa que se faz. Ele sabe como acontece a investigação. Quem está à frente das investigações? Vamos lá, então, Deise Chocari. Se ele não pediu... Deise Chocari, no dia 8 de janeiro foi decretada a intervenção federal na área de segurança pública em Brasília, no Distrito Federal. E o presidente Lula nomeou um interventor. Então, se as câmeras foram apagadas, foi porque o interventor, então, não pediu que elas fossem preservadas. Você concorda com o fato de que, como as pessoas que cuidam da LGPD são muito sérias e respeitosas, presume-se que elas apagaram imagens que não têm nenhum interesse? Ou você acha que deveriam ser mantidas as imagens para avaliação da Polícia Federal e de quem faz a investigação? Qual a sua opinião? Capês, eu acho que as imagens elas deveriam ser mantidas. E assim, a minha pergunta, Elaine, é a seguinte. Eu acho que o que o Ricardo está falando aqui é a questão do bom senso. Por exemplo... Caiu uma bomba em Brasília, né? Porque o 8 de janeiro foi uma bomba. Como que tu não vai ter o bom senso de perceber que, tudo bem, eu vou apagar aqui as imagens, mas o 8 de janeiro não, porque foi muito sério. Então, acho que o que a gente está questionando é a falta de bom senso. E aí tem um outro ponto aqui, se o Ministério da Justiça tivesse tão claro quanto tu tem a Lei de Proteção de Dados, por que eles não falaram isso? Olha, a gente abriu uma investigação interna. Não tô lá. Mas entende como fica suspeito tudo isso? Não, porque não acho que está suspeito nada. Bom, mas também tem uma coisa, gente. Suspeitando sobre a Elaine, veja bem. Mas é um 8 de janeiro, não é? Aqui é uma mesa, aqui é uma mesa de debate. Para quem sabe.